Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de revoluções. Começa com a Revolução Industrial. No último vídeo eu fiz uma análise sobre os termos evolução e revolução, que é preciso a gente compreender para saber caminhar nesse tema tão complexo que são as revoluções do mundo. Eu me chamo Elizabeth Mustafa, seja muito bem-vindo. Este vídeo vai falar sobre a questão da revolução. Vamos retomar o termo para a gente ir amadurecendo essa compreensão. Nós vamos falar sobre a trajetória da Inglaterra no caminhar da Revolução Industrial, quais foram os motivos que a levaram a ser a pioneira. Nós vamos falar também dos grupos que estão envolvidos nesta grande caminhada evolutiva da Inglaterra, os empresários, empreendedores, os trabalhadores das indústrias. E vamos fazer uma reflexão também sobre a lei do trabalho, que está descrito no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o que eu apresentei a vocês no vídeo anterior e que eu retomo aqui este livro. Olha, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que já nos incita a refletir de que a ciência, conhecimento espiritual, a sabedoria divina, a gente não pode se apoiar em certezas. Por isso o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas. Então nós temos muitas perguntas e precisamos das respostas, e também adquirimos essas respostas não só no livro, como na nossa experiência pessoal e coletiva. E também eu gosto de refletir de que estudar história não é um estudo apenas que fazemos sobre aqueles que morreram, porque senão estaremos somente dissecando cadáveres. A história fala conosco, a história nos mostra a nossa trajetória, como o próprio Jung nos fala de uma memória coletiva, de uma memória social coletiva, não é? O nosso inconsciente coletivo que nós temos, e que este inconsciente coletivo nos conduz entre acertos e enganos, muitas vezes baseado em ilusões. E é por isso que nós temos que estudar a história nessa busca pela verdade, pelas leis universais que regem toda a humanidade. E é por isso que a gente precisa fazer esse autoconhecimento individual e coletivo. Então vamos conversar sobre a Revolução Industrial, entendendo aqui que nós somos espíritos em evolução, e para tal as nossas experiências são adequadas ao nosso desenvolvimento espiritual, moral, para muito além do desenvolvimento material. Então vamos lá. Volto aqui à origem da palavra revolução, porque a palavra revolução ela surge na astronomia. Copérnico entendia a palavra revolução como dar voltas, completar voltas. É como nós entendemos hoje, noite é um ciclo, não é? As 4 estações do ano é outro ciclo. Um ano inteiro é outro ciclo em que a Terra dá a sua volta em torno do Sol. Então, a palavra revolução, ela surge primeiramente no século XVII, com essa reflexão de ciclos, como nós abordamos da última vez quando falamos em evolução.
que nós estamos em constante evolução e que tem um momento de culminância dessa evolução, onde todos os elementos se agregam e rapidamente existe uma mudança. E essa mudança nós chamamos de revolução. Atualmente nós entendemos que fechou esse ciclo, que é necessário vir um outro momento e que aqueles elementos que antes tínhamos como parâmetro da nossa vida vão se desagregar e vão se agregar novos elementos que foram construídos ao longo de muito tempo. Aqui no caso da Inglaterra, isso fica muito claro, porque a Inglaterra ela estava madura, preparada para fazer a Revolução Industrial. É como se ela estivesse se preparando por séculos e neste momento, no século XVIII, por 80 anos, uma mudança brusca acontece na Inglaterra e ela sai de capitalismo comercial e entra num novo momento do capitalismo industrial. E para tanto, ela vem se preparando, como nós vimos nos outros vídeos, não é? Nós já estudamos a Inglaterra em vários momentos. Nós estudamos a Era Tudor, a Era Stuart. Nós estudamos o parlamento inglês, onde os comerciantes amadurecem, não é? Que a gente conhece por burguesia, porque vieram dos burgos franceses, que foi construído a partir da desagregação do feudalismo. Então, esses burgueses que a gente coloca aqui, eles ocupam, depois de muito tempo, um lugar no parlamento e também vão interferir nas leis que se modificam a favor do comércio, a favor do acúmulo de capitais, do enriquecimento dessa classe, não é? Da balança comercial favorável para a Inglaterra, fazendo com que esses mesmos empreendedores invistam recursos para o crescimento da indústria nascente aí. Nós vimos também que a Inglaterra já tinha um desenvolvimento têxtil incipiente e que esse desenvolvimento vai se ampliando na medida em que as máquinas vão também sendo aperfeiçoadas pelos grandes inventores que vão surgir neste período, fruto inclusive do renascimento científico, né, que vai dando força e empenho ao desenvolvimento da máquina de fiar, da máquina de tecer e principalmente da máquina a vapor. Essas máquinas, no decorrer de séculos, vão se aperfeiçoando com o desenvolvimento das pessoas, da sua mente inventiva, empreendedora, vai tornando essas máquinas mais aperfeiçoadas. E aí vai havendo a necessidade de modificar o cenário que antes era doméstico, que antes era pequeno, que vivia em torno das oficinas dos mestres tecelães, né? Esse movimento vai crescendo, os tecidos vão começando a fazer parte de um produto muito importante para o desenvolvimento econômico da Inglaterra, e as máquinas vão sendo transferidas das fazendas, das casas das pessoas para grandes galpões, porque elas vão se tornando grandes máquinas, e na medida em que a produção aumenta, é necessário colocá-las em grandes galpões. Com destaque aqui para o momento em que a máquina de fiar hidráulica, ou seja, movida a água, é necessário colocar na beira dos rios para que o maquinário movido a água possa contribuir para a produção. E também, principalmente, a máquina a vapor, porque a partir do conhecimento do carvão, as máquinas vão tomando uma
grande evolução, o que faz com que toda a Inglaterra modifique o seu jeito de produzir. Essas máquinas a vapor, elas vão auxiliar na indústria têxtil, como também vão fomentar o desenvolvimento da marinha, não é? Porque a Inglaterra é a grande rainha dos mares. Então, os barcos vão parar de ser a vela, com aquelas velas maravilhosas, oriundas do conhecimento dos portugueses, lá das grandes navegações, e vão passar a ser barcos mais velozes, movidos a vapor. Para que você possa compreender, nós podemos lembrar daquele filme do Titanic, que é um navio a vapor, não é? Observar ali que os homens fortes alimentam a fornalha com carvão e as máquinas se movimentam a partir dessa nova tecnologia que é a do carvão e da máquina a vapor. Essa máquina a vapor também vai desenvolver os trens a vapor, que vão ser muito importantes para o escoamento dos produtos ingleses por toda a Europa. E que essa máquina a vapor também vai depois invadir o mundo. Essa tecnologia vai invadir o mundo inteiro e se desenvolver em outros locais. Mas aqui neste momento, a Inglaterra é a grande pioneira dessa revolução e muita coisa vai acontecer de mudança na vida, no cotidiano dessas pessoas. Nós já conversamos também que muitos camponeses foram expulsos das terras que eram antes ocupadas no campo, quando as terras comunais sofrem aquela lei dos cercamentos, se transformam em grandes locais para a criação de ovelhas que alimentam a indústria têxtil. Essas pessoas vão migrar para as grandes cidades e aí essas pessoas vão alimentar e com mão de obra as indústrias nascentes. Nós falamos também ali naquele vídeo sobre a colonização dos Estados Unidos, que muitas dessas pessoas que migram para os Estados Unidos são fruto também dessa expulsão do homem do campo. Algumas vão para as colônias inglesas e outras ficam ali porque, segundo Emmanuel, necessitam ainda de um pouco mais de experiências expiatórias. Nós vimos isso no outro vídeo que fala sobre a colonização dos Estados Unidos. Lembrando também, importante nesse vídeo, que o lastro filosófico do pensamento inglês é o calvinismo, que vai auxiliar as pessoas, os burgueses, né, e todas as pessoas da colônia que seguem essa religião, a serem pessoas trabalhadoras, produtivas, religiosas, a terem uma vida equilibrada, uma vida de sacrifício, de trabalho, não é? E também o calvinismo estimula não só o trabalho, como o enriquecimento. O calvinismo fala de que a prosperidade é uma forma de revelação da fé, de manifestação da fé. E esses povos vão, sobre essa égide cristã, ortodoxa, desenvolver o seu empreendedorismo, que vai fortalecer também a caminhada dessas pessoas, né? Nós vamos ver aqui o parlamento inglês defendendo leis que protegem a indústria nascente, como é a lei de proibição dos tecidos ingleses de circularem na Inglaterra. Isso protege a indústria têxtil, fazendo com que esse produto seja mais consumido, não é? Já que não tem outro produto para ser consumido, as pessoas passam a consumir os produtos ingleses.
E aí você pode perguntar, mas a burguesia não é liberal? Ela não é contra a intervenção do Estado na economia? A burguesia é liberal, mas nesse momento aqui na Inglaterra, ela incita a lei de proteção alfandegária para que seja cumprida aqui a primeira etapa dessa grande revolução que existe, não é? Quando a indústria se desenvolve, nós vamos ver dois aspectos que precisamos refletir. O primeiro deles é que surge uma nova classe social que antes não existia, porque na transição do feudalismo nós vamos ver os servos que eram presos à terra a pagar impostos para o clero, para a nobreza, não é? Que era a mão de obra que moveu o feudalismo. Depois o comércio começa a se desenvolver e aí vai surgir uma mão de obra assalariada ligada aos comerciantes que vão contratar essas pessoas para fomentar o seu produto no mercado, para vender, para trabalhar com esse produto e também para produzir, ainda que em pequena escala. E agora nós vamos ver uma classe se formar de trabalhadores da indústria. Essa classe que é oriunda do êxodo rural, que é muito grande o êxodo rural, apesar das pessoas irem para as colônias. Muitas pessoas ficam pelo meio das ruas, a mendigar, a sofrer necessidades essenciais. E então é necessário que as fábricas construam no seu entorno bairros inteiros de pessoas para que essas pessoas que trabalham na indústria possam residir. Só que esses bairros inteiros, construídos muito rápido, a fim de alimentar a indústria inglesa, vai ser uma moradia de pouca qualidade. Essas pessoas vão sofrer muito, existe muita insalubridade nessas casas, existe pessoas amontoadas em pequenas casas, muita gente junta, misturada, vai aumentar ali a promiscuidade, né? As famílias vão se desagregar com muito mais frequência do que ocorria nos campos. E aí nós vamos ver surgir neste período, a marginalidade vai aumentar, né? E as pessoas só têm mesmo uma opção, ou trabalham nas fábricas, ou vão ser submetidas à fome e à miséria mais absoluta. E o fato de trabalharem nas fábricas não vai fazer com que essas pessoas tenham, neste momento, no primeiro momento, uma vida adequada, uma vida digna. Que os salários que são pagos são ínfimos. As crianças e as mulheres também começam a trabalhar nas fábricas, e essas crianças trabalham horas a fio, mais de 18 horas por dia, numa jornada de trabalho prejudicial à saúde e à realidade física dessas crianças. As mulheres também vão para o mercado de trabalho para completar a sua renda familiar, que é muito inferior, inclusive, àquela que é paga para os homens, não é? Nós vamos ver esse primeiro momento da Revolução Industrial, muito sofrimento, muita dor por parte dessas pessoas que vão aí trabalhar. Isso é um dado muito importante para que a gente possa compreender também os próximos passos da humanidade, né? Rumo à busca de melhor qualidade de vida, de melhor condições de trabalho, inclusive de leis que vão depois auxiliar essas pessoas, porque não existem leis de proteção, não existem leis que marcam horário de trabalho, não existem folga. É muito cruel nesse momento a situação desses povos que estão trabalhando nas indústrias.
E nós vamos ver também uma realidade muito dura, porque o fruto da produção vai ser muito adequado para aqueles mais ricos da sociedade, não é? A prosperidade vai ocorrer nessas camadas mais ricas, enquanto que os pobres vão aumentando seu estado de miserabilidade. Isso fica muito claro na forma de vida que as pessoas vivem ali e posteriormente, sempre, inclusive, vão causar revoltas. Mesmo porque o trabalho das fábricas, além de ser muito mal remunerado, é um trabalho que não dá segurança no trabalho, as pessoas perdem os membros, morrem nas máquinas, as máquinas são obsoletas, são verdadeiras engenhocas com muitos problemas, e esses problemas só vão ser sanados ao longo de muita pesquisa e de muito trabalho de aperfeiçoamento da indústria. Vão surgir muitos problemas, inclusive um problema que surge muito fortemente no princípio da Revolução Industrial é a poluição do ar na Inglaterra. As primeiras máquinas a vapor, elas são extremamente poluentes. Elas deixam no ar verdadeiras fumaças negras. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem que as borboletas desapareceram do ar, porque não existe, a natureza vai sendo destruída por aquela foligem constante. A doença pulmonar, as doenças vão sendo também crescentes em meio à população, vão aparecer muitas doenças. Os homens e as pessoas com a sua baixa estima e a sua falta de esperança vão começar a beber muito. O gin, a venda do gin aumenta muito, que é um tipo de álcool que eles produziam nessa época, aumenta muito na Europa, e as pessoas bebem, o alcoolismo passa a ser também um problema muito sério. Então nós vamos ver aqui esse despontar de uma nova era que é muito importante para a humanidade, muito necessária, e é praticamente impossível que não ocorresse, porque as forças evolutivas, aquelas que impulsionam a humanidade para o crescimento, elas tendem a se tornar praticamente autônomas, porque o aprendizado vai surgindo, novas formas de ver, de produzir vai surgindo, e ali você vai ver que é como se fosse uma lei de sociedade, que é verdadeiramente uma lei de sociedade, a evolução. A evolução não é uma escolha, não é uma escolha individual e nem coletiva. Nós, enquanto seres, enquanto espíritos em evolução, somos chamados a evoluir. Em determinado momento da nossa vida, é preciso evoluir. Como uma criança que sai da infância, seu corpo modifica, sua mente modifica, sua necessidade fisiológica, suas glândulas imperam naquele ser a evolução. Assim também a história, ela tem vida própria, a evolução ela impera. Eu tenho um amigo muito querido, Amaury, que ele fala assim: a natureza impera na vida das pessoas, na vida da gente. E mesmo que a gente queira ficar estagnado, é impossível a estagnação. E nesse momento a gente vai ver essa evolução, mas não é uma evolução tranquila, porque trata-se de uma revolução. É quando o círculo, não é? O ciclo se fecha e é imperativo que aquilo ocorra, e muitas vezes com sangue, suor e lágrimas, porque as revoluções, essa questão dessa velocidade que atropela as pessoas, vai trazer dor para aqueles que estão no processo evolutivo. Inclusive, as pessoas que estão aqui no processo evolutivo estão vivendo um grande aprendizado espiritual. Nós vimos lá, não é, no vídeo sobre as colônias americanas, quando Emmanuel coloca que os espíritos que migraram para as Américas,
Eram espíritos preparados para a grande tarefa dos Estados Unidos, que era o progresso. Aquele progresso necessário, muito trabalho, muita dedicação e muita luta. E aqueles que ficaram no velho mundo, na Europa, são aqueles que precisavam expiar, não é, causas criadas no seu passado espiritual e que agora tem a oportunidade de trabalhar nessa revolução para o mundo, para a melhoria do mundo, a fim de redimir aquelas faltas do passado que eles mesmo criaram para si. Então, quando nós vemos aqui os trabalhadores nesse estágio de sofrimento, nós temos que parar para pensar na lei de causa e efeito, né? E na lei do trabalho, que o trabalho nos traz crescimento. E é nesta lei do trabalho que vamos refletir aqui no Livro dos Espíritos, na lei do trabalho. Eu tirei aqui algumas frases para que a gente reflita. Tirei do Livro dos Espíritos. Primeira frase: toda ocupação útil é um trabalho. Então, o trabalho é uma ocupação útil, aquela que você realiza e que dá bons frutos, que traz crescimento. Essa é uma frase. Guarde aí que nós vamos refletir sobre ela também, daqui a pouco. Outra frase: sem o trabalho, o homem vive na infância da inteligência. Olha o que ele está falando aqui, viu? Que o trabalho é o resultado da maturidade da inteligência. E sem o trabalho, o homem vive na infância da inteligência. O trabalho para o homem tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Olha aí, ó. É preciso trabalhar para conservar o corpo, porque nós temos um corpo físico que precisa se alimentar, que precisa ter um teto, né? Um habitat, um local onde morar, onde dormir, para se proteger das intempéries da natureza. É um corpo físico que precisa de vestir e se aquecer durante o inverno, a necessidade de ter vestes, não é? Que precisa desses objetos de uso do corpo físico, de necessidade do corpo, assim como remédios, alimentos. Então, o trabalho, ele vai produzir frutos que serão obtidos diante da necessidade do corpo de se proteger, não é? De se conservar, para que a gente possa evoluir. E também o trabalho tem a finalidade de desenvolver o pensamento, porque quando você trabalha, você vai descobrindo formas de aperfeiçoar o trabalho, e isso vai forçando com que a sua inteligência se desabroche, como é o caso do desenvolvimento das máquinas. À medida em que se trabalhou naquelas máquinas, elas vão apresentando dificuldades, defeitos, que vão sendo sanados na medida em que o homem pensa, descobre os caminhos e vai aperfeiçoando aquelas máquinas. Então, o pensamento também, a partir do trabalho, se desenvolve, não é? Outra frase que eu tirei aqui: a natureza do trabalho é relativa à natureza da necessidade. Aquilo que eu falei para vocês. O nosso trabalho que nós realizamos é necessário à nossa evolução, ao nosso resgate, não é? Espiritual. E às vezes é doloroso, mas é necessário para que a gente apreenda uma nova lição a partir daquela dor, daquele sofrimento. Porque a dor que impulsiona o aprendizado nesse planeta ainda atrasado que nós vivemos. O homem não vem tranquilamente realizar por amor. Ele vem pela dor, não é? É pela dor que ele avança. Se deixar
Sem o trabalho, o homem vai ficar lá desenvolvendo a sua indolência e que não vai ser bom para o seu desenvolvimento nem material e nem espiritual. Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, Lei do Trabalho, eu vou trazer para vocês a pergunta 676 que Kardec faz aos espíritos iluminados. Ele pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? Olha aí a pergunta dele. É uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Aí, tá vendo? É uma expiação, porque precisa resgatar, e também um meio de aperfeiçoar sua inteligência, como nós comentamos anteriormente. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Olha aí como ele fala da necessidade do trabalho, que é uma lei da natureza. É uma lei que existe na natureza e que é impossível a gente não seguir lá, porque estamos aqui sob a proteção das leis, que na verdade é uma bênção de Deus para a nossa proteção, para o nosso crescimento. É como um pai querido que dá a tarefa aos filhos para que eles aprendam e sejam independentes, não é? Aquela velha e antiga frase que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe, porque a pessoa aprendendo a trabalhar, ela pode ser independente, pode trabalhar a fim de suprir o seu próprio sustento. Então são frases populares que a gente vê e que vão falar verdadeiramente sobre as leis, como é o caso da lei do trabalho, não é? Tem outra lei que eu queria falar, que é a outra pergunta, que é a pergunta 684. Vamos ver essa 684 aqui, ó. É uma pergunta que vai tratar da outra questão, né? Aqueles que têm os meios de produção, que são os comerciantes, empreendedores, que fomentam ali a revolução industrial, será que eles têm o direito, diante das leis da natureza, de explorar os seus funcionários até a exaustão e o sofrimento pleno? Não é? Porque eles são responsáveis, como Jesus mesmo nos diz: a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, essas pessoas que têm a possibilidade de estar nesse momento numa situação privilegiada, donos das empresas, das indústrias, contratando essas pessoas que estão ali para trabalhar, será que eles têm esse direito? Essa pergunta se refere a essa questão. Vamos lá. A pergunta 684 que Kardec faz aos espíritos instrutores: que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus subordinados excesso de trabalho? Olha a pergunta, hein? Abusam da autoridade e impõem aos seus subordinados excesso de trabalho. A resposta aqui, ó, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso do trabalho que impõe aos seus subordinados, pois transgride a lei de Deus. Então ele fala assim, olha, que a responsabilidade é grande e que eles vão também responder espiritualmente sobre essa questão, não é? Que hoje eles estão vivendo uma vida como donos do trabalho, da produção, dos meios de produção, mas amanhã serão cobrados em outra vida, que nós aqui compreendemos que temos outras oportunidades de existência através da reencarnação. Eles podem também vir para cumprir a expiação das faltas que realizaram. Então a gente está vendo aqui, não é? Essa questão também muito perigosa para aqueles que têm recursos. Muitas vezes a gente pensa
que a pobreza é uma grande provação, mas a riqueza também é, porque as pessoas que são ricas têm um compromisso com as outras, né? Um compromisso de atenção. Não que você vai resolver os problemas dos pobres do mundo inteiro, porque isso não vai acontecer num planeta de expiação e provas. Mas nós somos responsáveis por aqueles que estão no nosso entorno, os nossos subordinados, as pessoas que trabalham para a gente, serem tratados de forma digna, respeitosa, não é? E na medida do possível, da realidade social, terem salários que condigam com uma dignidade humana. Uma coisa que eu quero colocar também é sobre as leis do mercado, né? As leis do mercado é muito importante a gente pensar, porque essas pessoas que estavam nas ruas, né, a gente observa que tem muita oferta de trabalho. Então, quando tem muita oferta de trabalho, salários mais baixos. Por quê? Porque as pessoas tem muita gente oferecendo trabalho no mercado. Então, simplesmente, se a pessoa não aceita aquele salário, ele vai ser demitido e vai ser substituído rapidamente por outro que está ali aguardando para ser contratado. E quando existe mais desenvolvimento, quando existe indústrias, mais desenvolvimento econômico, mais oportunidade de emprego, mais oferta de trabalho, então aí com pouca mão de obra é necessário que ofereça mais vantagens para aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, porque são poucas pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, aquele que conduz a indústria, que conduz o comércio, é preciso melhorar o salário para ter melhores funcionários. Inclusive, surge também a necessidade de aperfeiçoamento da mão de obra. Na medida em que as máquinas vão se aperfeiçoando, é necessário uma mão de obra mais especializada. E essa mão de obra especializada vai trazendo com que haja uma melhoria salarial. Mas isso é a longo prazo. No primeiro momento, nós vamos observar essa transição aqui sendo feita de forma brusca e muito dolorosa. Mas a gente sabe que com o tempo a indústria vai aperfeiçoando. A gente sabe que a Revolução Industrial é apenas o primeiro passo rumo ao desenvolvimento das máquinas. E basta olharmos ao nosso entorno para ver quantas máquinas nós temos aqui, nos auxiliando na nossa vida, no nosso cotidiano, que tanto nos ajuda na caminhada, não é? Essa mesmo que eu falo através de um computador com vocês. É tão importante hoje para a atualidade que nenhum de nós poderia se imaginar se não houvesse as máquinas que nós temos hoje. Eu vou ficando por aqui, deixando essa reflexão para vocês, mostrando que as revoluções são necessárias e são uma condição fruto da natureza do caminhar da história. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu like e comenta. Obrigado.